Olá a todos, estão bem-vindos a mais uma Osteotalks, desta de regresso de férias e não podíamos recomeçar melhor. Temos a Inês Moura, é uma terapeuta da fala e coach vocal, e o tema da Osteotalk é o impacto da qualidade da comunicação na vida profissional. A Inês é coach vocal, treina a voz de líderes da área executiva e outros profissionais que necessitem da voz enquanto ferramenta para o seu sucesso profissional. Lançou um livro, o livro tem o título de Poder Secreto da Voz, em 2018, e lançou um podcast, Your Voice Matters, em 2020. É licenciada em terapia da fala, é master em vocal coaching, é coach certificada e tem uma certificação também em microexpressões com a linguagem corporal e programação neurolinguística. As referências vão estar nas redes sociais e depois no canal do YouTube também, referências para o site da Inês, voicepowerleadership.com, referência também para o podcast Your Voice Matters, no Spotify, Apple e etc, e várias plataformas, e também referência para o livro O Poder Secreto da Voz, também vai estar uma referência, um link onde podem saber mais sobre o livro. Obrigado, Inês, por ter aceitado o convite. Eu sigo-a nas redes sociais há algum tempo e, de facto, revi-me naquilo que escrevia. No contexto de docência, dou aulas há 10 anos e percebi, e revi-me no sentido em que já tinha percebido que, de facto, havia aulas que havia mensagens que passavam melhor consoante a minha disposição, consoante a minha colocação da voz, consoante o tema claramente, mas tinha percebido que havia mensagens que passavam melhor de acordo com a minha própria disposição vocal, se estava mais para dentro, se estava mais para fora, se cativava mais ou menos com a minha própria voz, e portanto revi-me também, mas não só no contexto de docência, também percebi claramente que podia ser útil para alunos, por exemplo, em apresentações de trabalhos, que era importantíssima a forma de colocarem a voz e de como usar estas ferramentas, e portanto fui-me revendo nesses textos que a Inês ia publicando, e no contexto clínico também, e eu acho que a Inês aqui também pode falar, porque na medida em que é profissional de saúde, também é terapeuta da fala, a área da comunicação de saúde é uma área, enfim, que dá pano para mangas, como é que comunicamos os achados clínicos, os diagnósticos, etc., mas sem ir a esses temas, mas a forma como comunicamos com o paciente, desde logo a nossa postura, a nossa colocação de voz, a nossa assertividade ou a nossa insegurança, e tudo isso pode transmitir ou fazer sentir no paciente mais ou menos segurança naquilo que está a ser, enfim, transmitido por nós. E, portanto, por todas estas razões, eu fiquei um bocado enfim, colado às suas publicações e este interesse, e daí ter feito o convite, o qual agradeço bastante estar aqui. Eu é que agradeço. É um prazer estar aqui. É bom saber que tenho partilhado algum conteúdo que te fez pensar não só na tua performance, mas também de alunos e pessoas que no seu dia a dia estejam a utilizar a voz num contexto de saúde, de acompanhamento de doentes, pacientes, mas também de dar aulas, não é? Falaste aqui já de várias coisas interessantes e acho que temos aqui um bom menu para a conversa de hoje. Depois que estávamos aqui em off, estávamos a falar disso mesmo, né? Que eu dizia, enfim, em off estava a falar com a Inês e se calhar, pronto, avançamos já para tratar por tu, que é mais fácil. E estava Sim, eu já passei por essa parte. E estava aqui a ler, a folhear virtualmente o teu e-book e apesar de tocar alguns instrumentos de sopro e ter percebido quando toco instrumentos que consigo produzir diferentes sons consoante e puxo, sopro mais ar pela barriga ou pela garganta, etc. Mas de facto a coisa de usar a voz como um instrumento e usar várias partes do corpo para conseguir produzir também diferentes tons e diferentes, eventualmente até mesmo em diferentes cenários e diferentes propósitos, comecei a achar muito interessante, e a usar alguns dos exercícios que tu falas da colocação da voz. E no fundo era isso que eu queria perguntar. Aliás, fazia uma primeira pergunta que tem a ver basicamente só para conhecermos um bocadinho melhor a Inês. A Inês é de uma área da terapia da fala, eu trabalhei com vários terapeutas da fala numa altura, em contexto clínico, numa clínica, é uma área bastante interessante, mas da terapia da fala vai para coach vocal, master em coaching vocal, e falar um bocadinho desse percurso, porque é o interesse da voz, da terapia da fala e depois essa transição para o vocal coach.
Assim, a área da terapia da fala, primeiro eu fui para a terapia da fala muito, ou seja, com bastante certeza que queria trabalhar em algo relacionado com a parte da comunicação. A voz surgiu muito mais tarde, já no terceiro ano, ou seja, não foi uma decisão antes de ir para a universidade. Há pessoas que sim, que ou já são cantores e querem se especializar em voz e vão para a terapia da fala nesse sentido. Para mim, não. Eu queria trabalhar com comunicação, queria ajudar pessoas, gostava da área da saúde e, portanto, e da área da psicologia. Então, acabei por ir para um curso que me permitia ter várias coisas que eu gostava, ainda sem saber exatamente o que é que fazia um terapeuta da fala propriamente. E esta é uma área que tem várias ramificações e a voz é uma delas. Se calhar as pessoas conhecem mais a terapia da fala pelo trabalho com crianças, de o ajudar a falar, a comunicar, a aprender a leitura escrita e a parte da comunicação oral, mas há todo um mundo da terapia da fala feito com adultos e até com idosos, e eu especializei-me na área, digamos assim, de profissionais que usam a voz na sua profissão, seja ela qual for, seja um professor, um advogado, um político, um líder, que não tenha propriamente uma patologia, mas que queira otimizar a sua voz. E, portanto, na terapia da fala existe essa área. Eu estudei depois, a começar ali o terceiro ano, tivemos que escolher um projeto de investigação e confesso que foi o meu professor de voz que me encaminhou, o meu professor de voz na altura encaminhou-me bastante para eu fazer um projeto na área da voz e eu adorei, para mim até então era uma das cadeiras como tantas outras, mas comecei a interessar-me e a estudar cada vez mais e como é que pequenas nuances no nosso treino podem mudar de facto a forma como nós percebemos a voz e foi um mundo que se abriu completamente fascinante. Entretanto, quando acabei o curso, esse meu professor convidou-me para trabalhar na empresa dele e foi assim que tudo começou. Então, comecei logo com as mãos na massa, a trabalhar muito, lá está com professores no início. Inclusivamente dei aulas a professores na minha antiga escola secundária, portanto foi uma espécie de vingança. Não, estou a brincar. Então fui propor uma formação nessa escola e aceitaram muito bem. Então comecei muito por aí, pela voz no ensino. Hoje estou mais dedicada à parte dos líderes e especialistas de diversas áreas que têm um conteúdo muitas vezes muito bom, e todos nós tivemos professores na escola cujo conteúdo até nos interessava, mas depois a forma como o professor ou a professora expunha essa matéria que já não era tão interessante. E é aí que um coach focal atua. Uhum. Ok, e era essa exatamente a minha segunda pergunta, que tem a ver com isto, este impacto que tem a comunicação, ou seja, que impacto é que tem a comunicação no sucesso profissional? Isto é, podemos dizer que o facto de comunicarmos menos otimizados, a nossa voz, se for menos otimizada, tem um impacto negativo ou seja, na nossa comunicação com os outros, seja de um para um, seja de um para muitos. Que impacto é que esta comunicação, a voz tem, enfim, negativamente ou positivamente neste sucesso? Uhum. Olha, tem toda. Primeiro porque há poucas profissões que não requeiram interagir com outras pessoas. Ou seja, a voz é importante em todas as profissões, mas há graus de importância. Ou seja, se calhar alguém que passa o dia num arquivo ou passa o dia sem falar quase necessariamente por ninguém e está só a programar. Se calhar é importante, mas é mais importante até na sua parte nas relações pessoais. Mas quanto mais exposição, para quanto mais pessoas fala alguém no seu dia a dia, ou se tem uma função comercial, ou se tem clientes, ou se tem que persuadir, convencer, inspirar, seja alunos, seja equipas, aí a voz vai de forma, ou seja, um político já com um eleitorado e com uma massa muito maior, quanto mais exposição tem a profissão, mais é crucial que a voz seja usada de uma forma intencional. Porque todos nós usamos a nossa voz, felizmente não temos que pensar muito como é que a usamos todos os dias, acordamos e abrimos a boca e de repente sai um som cá para fora e poucas pessoas se perguntam de porque é que isto acontece, como é que acontece, podia fazê-lo melhor. É tal como acredito na tua área, ou seja, nas áreas mais de saúde, quando nós aprendemos a andar, nós simplesmente começamos a andar da forma como fomos testando, tentativa e erro, começou a funcionar, fomos de A a B, não é? Do ponto A para o ponto B, conseguimos não tropeçar, então de repente começamos a andar. Será que andamos da melhor forma? Será que nos sentamos da melhor forma? Se calhar não, mas foi a forma adaptativa que o cérebro encontrou para se... E a voz é a mesma coisa, nós encontramos uma forma adaptativa de falar que nem sempre é a voz natural.
aquela que nós poderíamos ter. Ou seja, o impacto que tem sempre, costuma-se dizer, mesmo sem falar já estamos a comunicar, porque temos sempre uma imagem associada à nossa comunicação, seja a nossa presença, postura, mas assim que abrimos a boca temos uma imagem vocal cá fora, seja num telefonema, seja até a falar pelo intercomunicador, a tocar a campainha de alguém, conseguem-nos reconhecer muito facilmente, em milésimos de segundo, pelo nosso sinal sonoro. Então é como se tivéssemos assim, digamos, uma impressão digital sonora, cada um de nós tem uma voz única, há vozes parecidas, mas é muito único. Podes ter talvez uma voz parecida com o irmão ou com uma irmã, ou com o pai ou com a mãe, mas na verdade a nossa voz é muito única. E por isso, tendo uma imagem vocal, a pergunta agora é, ela está alinhada com aquilo que eu quero fazer na minha profissão, na minha carreira, ou não? E então aí é que pode entrar o limar, como qualquer área, limar aspectos para a pessoa se aproximar dos seus objetivos. Exemplo, se um líder quer ser inspirador, mas não tem variedade vocal, tem uma voz cansada quando quer passar entusiasmo, não vai bater certo e as pessoas vão desconfiar daquele líder, e será que são mesmo boas notícias, e será que a empresa está assim tão bem, se ele está com uma voz tão triste ou tão monótono ou com pouca energia. Então começamos a duvidar da credibilidade do orador, e é aí que as coisas começam a aquecer, quando a credibilidade é um pouco e a confiança é posta em causa. Sim, e acho que toda a gente tem exemplos na sua vida de, por exemplo, sei lá, aulas cujo tema é absolutamente interessante, não é? O tema em si, mas depois a aula é dada de uma forma muito monocórdica, não é? E a pessoa, mesmo que esteja interessada nos primeiros 5 minutos, depois acaba por quase adormecer, então essa ideia de não ter variedade, não é? Disseste variedade vocal, por exemplo. Mas estavas a falar, eu estava a pensar, a forma como nós aprendemos, dizias, o cérebro aprendeu a colocar a voz, terá muito a ver também com o nosso desenvolvimento, dizias tu, não é? E portanto terá muito a ver também com aspectos emocionais, não é? Do nosso desenvolvimento, isto é, se calhar estou eu a pensar, e isto eventualmente tem uma importância até na forma como interpretamos o outro. Por exemplo, nós vemos em pacientes e agora só puxando um bocadinho a brasa para a minha sardinha, vemos em pacientes com problemas mais de cronicidade que têm aspectos psicossociais associados às dores crónicas, por exemplo. E alguns destes têm tendência mais para a depressão ou para a catastrofização, etc. E se virmos pacientes que falam mais baixo e que falam mais para dentro e que se colocam mais fechados e que às vezes não são expansivos ou parece ter algum receio de se expor ou de falar ou de se mostrar, podemos, e digo eu, e é uma pergunta, podemos traçar aqui uma relação entre a voz e o estado emocional daquela pessoa, sim? Não, podemos. Disseste duas coisas. Uma, agora esta final, que é se podemos tirar ilações sobre o estado clínico, seja qual for o quadro, se for um quadro mais depressivo ou mais maníaco, ou mais, enfim, o que quer que seja, nós podemos sim tirar ilações. Aliás, até há relativamente pouco tempo conversei com uma psiquiatra que é cantora sobre isso, portanto ela deu exemplos maravilhosos. Está no meu podcast, na verdade, é um episódio sobre saúde mental com a Inês Homem de Melo, e ela diz que sim, que ela ouve, aliás, o que é que se registra da voz de um paciente? É o discurso, o que é que ele diz, não é? Registra-se literalmente o que diz, e nós na área da saúde sabemos isso, mas também a forma como diz, e consegue-se tirar muitas ilações sobre o estado emocional daquela pessoa. A outra pergunta que tu disseste, ou aquilo que estavas a abordar, que é como é que nós, na verdade, começamos a falar como falamos. Isso é uma pergunta quase existencial, não é, Bruno? Mas é tão interessante isso, porque sim, há fatores emocionais, há fatores primeiro há fatores físicos, a forma como o nosso corpo se desenvolve, nossa estatura, a nossa caixa de ressonância, os nossos músculos, tudo isso influencia a forma como como vamos falar, tanto que na adolescência se nota muito quando o corpo muda rápido, que a voz fica meio para trás. Isso acontece muito nos homens entre os 12, 14 anos, a chamada muda vocal. Na puberdade fica-se com a voz fininha quando já se é um homem. Começas a falar assim, quando a pessoa já tem pelos nas pernas. Como é que se chama? Muda vocal? Sim, há uma muda vocal, chama-se, sim. E acontece, se a pessoa às vezes fica com a voz demasiado fina, quando o corpo já cresceu, depois normalmente isso vai ao sítio rápido, com alguma outra
2 ou 3 sessões de terapia vai ao sítio, mas a verdade é que a nossa voz é condicionada pela parte, a estrutura física que temos, pela parte emocional, pela nossa educação, pelas atividades que fizemos, se fomos expostos a atividades em que cantar, falar, fazer teatro, falar em público era permitido, ou se pelo contrário, os nossos pais sempre nos restringiram muito, fala baixo, não incomodes, fala baixinho, não faças barulho, e isso tudo parece que não influenciar também a nossa vontade em falar alto e em expormos a nossa voz em público, e depois esses fatores emocionais que às vezes vêm muito mais tarde na vida. Exemplo, eu lembro-me de um cliente que ficou com receio, tinha receio de falar em público, mas quase pavor, apesar de até trabalhar numa área ligada à comunicação e organização de eventos, e foi lá atrás, não é que o coaching vocal seja algum tipo de psicoterapia, mas às vezes vamos assim a episódios marcantes, e a pessoa foi e lembrou-se de, quando era estagiário, começou a trabalhar, estava numa reunião e tinha um chefe que era muito autoritário. E houve uma vez que ele interviu nessa reunião de equipa, em que estava o chefe e mais outras pessoas, e que o chefe o interpelou e o mandou calar, e disse qualquer coisa muito, muito, enfim, não me lembro as palavras, mas emocionalmente causou ali uma espécie de um pequeno trauma de, se eu falar em público e se alguém me contrariar ou se alguém me julgar, ele sentiu, claro, muita vergonha, como qualquer pessoa sentiria, e isso marcou para o resto da vida, durante pelo menos mais de 20 anos, andou com aquele receio, mas nem sequer associava que era sobre esse episódio. Então, às vezes, quando temos algum receio de falar em público, pode ou não ter acontecido algum evento da nossa vida, um professor, um comentário mais depreciativo de um colega, ou alguém que nos disse que a nossa voz, a tua voz é muito esganiçada, cala-te lá, ou não fala, não tem jeito para cantar, não tem jeito para falar. Então, também o meu desafio para quem nos está a ouvir é vamos desafiar essas crenças autolimitantes sobre a nossa voz e sobre o que ela é capaz de fazer. E pronto, a conversa é como este é um chão de uvas, e eu apesar de dar aulas, e adoro dar aulas, e sou conhecido por falar muito, e sou um chato do caneca às vezes, porque levo os temas à exaustão e faço, mas eu tinha muito medo de falar em público, tinha 2 traumas assim muito grandes que me lembro, não vale a pena estar a contar, mas que tinha a ver exatamente com esta exposição pública. E no dia que me desafiaram para dar aulas, uma coisa mais a séria, na universidade, já há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, eu disse para mim, não é, este medo não me vai vencer, não vou ficar refém desta coisa, então olha, fui para a frente, o primeiro dia correu-me tão mal, mas depois foi só aqueles 15 minutos, depois às tantas a pessoa também, olha, vai para a frente, e adoro. E podemos, se pensarmos na voz aqui como um superpower, não é? Um superpoder que está, se calhar, muitas vezes escondido em muita gente, que não está a ser usado no seu exponencial total. Uma vez que se aprenda a usar a voz, e agora esta coisa de engrossar a voz que eu acabei de fazer para parecer mais assertivo, uma vez que se aprenda a usar a voz, imagino eu, pode-se usar isto para o mal entre aspas, isto é, podemos colmatar algumas das inseguranças. Portanto, uma das estratégias que eu arranjei nesse episódio que eu estava a contar há muitos anos atrás foi, se eu aparecer com uma postura todo direito e aparecer com a matéria sabida, não vou para lá também sem saber as coisas, claro, mas se começar a falar com alguma confiança, isto eventualmente, todos os medos que eu estou a sentir, sou eu que estou a sentir, mas não estão a ser, os outros não estão a perceber, ou pelo menos na sua plenitude. E portanto podemos usar a voz também, e mesmo em contexto. Como é que funcionou para ti? Como é que funcionou para ti? Conta lá um bocadinho mais. Ou seja, funcionou... Eu tive que me preparar muito bem, ou seja, tinha que estar muito confiante daquilo que ia ensinar, não é? Para não ser mais um fator de insegurança. Não consegui controlar a coisa do sistema nervoso simpático, as glândulas salivares, ou seja, a inibição do parasimpático, da inervação às glândulas parótidas, e como tu sabes, mas ou seja... Costuma chamar o stress em falar em público, não é? O stress a falar em público. Portanto, o simpático todo ativado, boca seca, papapá, né? Só não tinha os cabelos em pé porque não tenho muitos cabelos, isso não consegui controlar todo, apesar de ter feito exercícios de respiração e beber água e mas não sei o quê, mas decidi colocar a minha voz assim, como eu achava que, assim como um gajo que fala a sério, e pronto, e depois recorri-me nos primeiros, talvez 15, 20 minutos, recorri muito
a exemplos e a escrever no quadro e a dar exemplos e a sair um bocado daquele peso da académico, do ensino, que é no fundo do eu estar aqui, do outro estar Exato. ali, e há aqui Quebrar o esta gelo, não é? Um relação, bocado, sim. sim. E às vezes Boa. começa assim, ainda hoje em dia, às vezes tenho uma turma de 40 ou 50 pessoas e é aquele primeiro impacto, apesar de hoje em dia estar muito à vontade, mas quer dizer, sou ser humano, não é? Às vezes a pessoa está mais cansada, ou dormiu mal, ou, enfim, e então, tipo, os primeiros minutos a ver ali um breaking the ice, não é? Quebrar o gelo ali um bocado. Claro, isso é uma boa estratégia, e lembrar sempre que, e acho que há muitas pessoas que vão se reconhecer neste teu exemplo, e acho que a experiência que partilhaste é bem mais universal do que nós achamos. Mesmo pessoas que nós achamos competentes, profissionais não é, que nós respeitamos, é interessante saber que essas pessoas sofrem com o mesmo, e sofrem com as mesmas inseguranças, exatamente. Políticos, líderes, personagens, personalidades que têm ou tiveram essas dificuldades. Claro, deste-nos aqui deixa-me só desconstruir um pouco as dicas que tu deste, não é? A parte da postura é importante, ter uma postura confiante, aberta, porque o medo faz com que nós temos tendência a nos encolher um pouco, ou seja, fecharmos um pouco o peito, os ombros ficarem mais tensos, ficamos um pouco, né, queremos quase desaparecer, e é contrariar isso, abrir, estar, ocupar espaço, ir com a cabeça erguida, com o peito aberto, claro, dentro do nosso estilo também. Se nós não somos assim lá fora, também não vamos de repente encarar uma personagem, mas a postura é importante para uma voz mais confiante. A preparação, como tu disseste, é essencial, ou seja, não podemos estar a pensar naquele momento ainda no conteúdo e na aula e no que é que íamos dar, os tópicos, as mensagens devem estar preparadas e mais do que sabidas. Isso é um fator preponderante para depois a entrega também ser melhor. Podermos dedicar energia e criatividade à entrega e não à criatividade de buscar o conteúdo ainda, tentar, o que é que eu ia mesmo dizer aqui, esta parte da aula, isso é mesmo chave. E depois, o facto de começar com uma voz de quebrar o gelo também, lembrar sempre que falar em público não é mais do que uma conversa. É uma conversa com mais pessoas. Então, quando estamos com alguém, damos exemplos, cumprimentamos, fazemos, sorrimos, ouvimos. Então, o falar em público deve ter estas interações para ser um processo natural. Não há aquela coisa de eu estou aqui, sou melhor ou sei mais do que vocês, e, portanto, estar naquela posição quase que eu tenho que saber as respostas todas, e se alguém me perguntar alguma coisa, não, está tudo bem não saber responder alguma coisa, está tudo bem, que somos humanos, e é simplesmente alguém a querer acrescentar valor à vida dos outros e que saiam todos de lá mais ricos, seja quem ouviu, seja quem partilhou. E, portanto, às vezes o falar em público, quando nós mudamos um pouco a perspectiva sobre o que é que significa, muda um pouco, tiramos um pouco um peso de cima e aquela carga da performance ser perfeita. E até porque é um treino, não se começa bom comunicador, tal como tu disseste no início, foi péssimo, a primeira aula correu mal, ou os primeiros 15 minutos, mas depois com o treino o nosso sistema nervoso também se habitua a estar naquela posição, estar em pé, ou estar com pessoas à frente, e portanto começamos a normalizar esse stress. Stress, Bruno, há sempre, ou seja, há sempre uma pequena adrenalina, mas a questão é o que é que fazemos com ela. Se nos deixamos vencer por ela ou se vamos com ela e transformamos em entusiasmo e em confiança. E, portanto, parabéns, conseguiste no fundo dar a volta, e mais do que isso, uma coisa que tu fizeste, mas infelizmente há muitas pessoas que não fazem, é eu vou e vou na mesma. Quantas pessoas deixaram de aceitar cargos porque tinham medo de usar, não é, a sua voz em público? Quantas pessoas deixaram de ter oportunidades de carreira, que não foram promovidas, que deixaram passar ao lado oportunidades porque não se quiseram expor ou não tiveram força para, ok, eu vou, mas vou na mesma com medo. Então é ir com medo. É assim, desistir às vezes não é a opção, acho eu, nas coisas que nos são importantes, naquelas coisas que quer dizer, que nós achamos importantes na vida. Estavas só um bocadinho, não é off topic, mas achas que é possível, por exemplo, mascarar medos ou mascarar a mesma personalidade? E agora é um bocadinho off topic, não era bem isto, enfim, não estamos a falar de bons, maus e vilões, mas às vezes nota-se na área política, por exemplo, pessoas que falam,
enfim, pessoas que falam muito bem e muito fluidos, com um vocabulário fantástico e com uma confiança fenomenal, mas isso não é significativo. Quando vais à substância, não está lá. Não, Não não é? está Está a lá. forma, não está a substância. E às vezes, se calhar, é uma forma de mascarar a sua própria insegurança ou incompetência, etc. Achas que isto é uma ferramenta que pode ser usada para o bem e para o mal? Era esta a pergunta. Como qualquer ferramenta. Como qualquer ferramenta, não há nenhuma ferramenta que não possa ser usada para o bem ou para o mal. A mesma coisa com a voz. Parte muito da ética de cada profissional, não é? Da intenção que está por trás daquela comunicação. No outro dia, aliás, aqui há uns dias, estava a ter esta discussão, discussão não, virtual, esta partilha de insights, em que eu partilhei um vídeo que me mandaram sobre a comunicação, a importância da comunicação na política, de ser simples, de ser clara, e então o título era muito provocatório e dizia: porque é que precisamos de um novo Trump? Claro que a pessoa não é a favor do Trump nem nada do género, muito pelo contrário, mas é só a trazer a atenção para o ponto de que a maior parte dos outros políticos que correram com ele na campanha quando ele foi eleito, em termos de entusiasmar as pessoas, de transmitir energia, confiança, portanto eram pessoas muito, ou seja, não havia comparação entre um comício, digamos assim, de alguém como o Trump de outras pessoas. Agora, se me perguntarem, eu gosto do Trump, apoio as ideias dele de todo, não, isto pelo menos na minha visão política, mas de facto a questão é que ele sabe comunicar para as massas, sabe usar palavras extremamente simples, fáceis de entender, que qualquer pessoa, não é, que qualquer profissão entende, e isso atraiu muita gente na altura. Portanto, ele pode usar as competências de persuasão, ele ou qualquer pessoa, pode usar competências de persuasão para passar mensagens de ódio, passar mensagens não é, de desigualdade, de separatismos, de racismo, o que quer que seja. A mesma coisa pode ser usada para o bem. A mim, enquanto coach vocal, eu preocupo-me mais, como se costuma dizer, o silêncio dos bons do que o ruído dos maus. E claro que o bom e o mau, não vamos aqui entrar, porque cada pessoa tem a sua visão política, e eu respeito todas as visões políticas, trabalho com partidos diferentes, trabalho com ideologias dentro, claro, daquilo que são os meus, claro, também valores. Nunca me aconteceu ter que trabalhar com alguém que eu realmente dissesse, não, eu não acredito no trabalho desta pessoa. Felizmente tenho pescado coisas com que me identifico muito, como direitos humanos, direitos das crianças, como evoluções, transformação digital, ou seja, coisas que eu acredito que vão melhorar o mundo. E, portanto, a mim preocupa mais o silêncio dos bons, que é as pessoas que caem na categoria de excelentes profissionais, competentíssimos, inteligentes e que sentem que falham na parte de passar a mensagem a outras pessoas. E isso acontece muito, eu acredito muito também que, como é que com tanta sei lá, vou dar um exemplo, alterações climáticas, com tantos cientistas a avisar de tantas coisas, e como é que a mensagem nunca passou com aquele impacto que deveria já há décadas, não é? Então, se calhar tem muito a ver com a forma, se calhar mais técnica, mais complicada, com termos mais que as pessoas não entendem, e de uma forma que não chama a atenção, que muitos temas ficam esquecidos e quando deveriam ser os temas de ponta e os temas de vanguarda da nossa sociedade. Sim, e disseste várias coisas e já entrando na reta final, só as últimas duas perguntas, mas disseste aí coisas fantásticas. Para já, os meus parabéns pela tua paixão evidente, e não só paixão, mas a tua natureza é de trazer alguma coisa boa para o mundo e ajudar pessoas boas no mundo. Isso é ótimo, e é de louvar, é de dar os parabéns. E depois dizias aí coisas tão importantes que têm a ver com temas que se falam muito atualmente na comunicação da ciência e comunicação da saúde, e que basicamente podemos resumir, e falas nas alterações climáticas. Há pouco tempo vi um podcast, sigo vários podcasts, de um podcast com um imenso sucesso e que tem uma imagem, uma imagem fantástica e uma linguagem tão acessível, mas que é o exemplo do contrário. Isto é, quem fazia o podcast dizia que as carbon footprints, as pegadas de carbono, é um mito e tal, não sei o quê. E aquilo teve não sei quantos milhões de visualizações, como sempre, e tem a ver com aquilo que tu disseste, acho eu, e que se fala hoje em comunicação de saúde, comunicação de ciência, porque é que, e podemos passar exemplos desde a Covid até seja o que for,
porque é que a mensagem às vezes de ciência, aquilo que tem validade científica, aquilo que se sabe que é de facto assim, porque é que, não é? Ou há muito consenso científico, porque é que muitas vezes há uma ignorância científica, tanto dos clínicos como da própria população no geral. E terá a ver com isto, com a simplicidade, ou com a simplificação da linguagem, com Sim, comunicar de forma simples. Sim, tem a ver, vai mais atrás do que a voz, vem mesmo à mensagem, à forma como a mensagem deve ser passada. Se o objetivo é sensibilizar as massas, digamos assim, a mensagem tem que ser passada não de técnico ou investigador para investigador, mas de um investigador para o público em geral. E isso faz com que o discurso tenha que ser, eu vou usar um termo que não é meu, desconstruído, a linguagem tem que ser, a comunicação tem que ser desconstruída para ser acessível e ser simples. E não só as mensagens, é que o simples não é básico, o simples é a máxima sofisticação. Um comunicador que sabe comunicar de forma simples é, na verdade, um muito melhor comunicador do que aquele que usa termos técnicos, o jargão, que só fica ali preso na linguagem mais científica. O melhor comunicador é o que entende a linguagem científica, mas consegue dar o passo em frente de tornar aquilo compreensível para uma criança de 8 anos. Okay? Então, se consegues explicar aquilo que tu fazes a uma criança de 8 anos, então estás no caminho de seres um bom comunicador. Okay? Então, podemos fazer este teste. Experimentem com os vossos sobrinhos, com filhos, experimentar dessa forma. Portanto, vamos às mensagens e depois também à forma. E deixa-me só dar um exemplo que acho que pode ser mais concreto, que é, ainda há uns dias estava a trabalhar com uma cliente que trabalha precisamente numa organização de defesa dos direitos humanos, nomeadamente de ativistas ou pessoas que, isto aqui em Bruxelas, pessoas que, por exemplo, comunidades na Amazónia que estão a tentar defender a floresta do governo, etc. E foi interessante, eu na altura sugeri-lhe para ela acrescentar no discurso dela de que, literalmente dizer, eu sei que não é fácil para nós, aqui na Europa, conseguirmos pôr nos sapatos de quem vive na floresta da Amazónia, mas hoje é a floresta deles que está em causa, amanhã é o nosso ar, é o nosso oxigênio. Estamos todos na mesma casa, não podemos. Então acho que às vezes convém também trazer analogias, trazer exemplos de, ok, porque é que nos devemos envolver em causas que estão a milhares de quilómetros, seja a Ucrânia, ou seja na Amazónia, ou seja na florestação daqui. Na verdade, vai nos impactar mais cedo ou mais tarde. E às vezes aos cientistas falta um pouco esta ligação. Eu acho que às vezes é trazer humanidade para a linguagem, é trazer o lado humano, não é? Conseguir às vezes o que está, digo eu, o que está a comunicar parece quase não pode ser só factos, não pode ser só factos e estatísticas, que elas não significam nada, é tornar essa comunicação mais humanizada, dando exemplos do dia-a-dia das pessoas que nos estão a ouvir, principalmente, isso é que é chave. Isso é muito giro às vezes em ciência, às vezes há coisas que não passam, estou a falar da minha área, que são demasiado abstratas ou subjetivas, e esta necessidade tem que haver um paralelismo com a prática e depois com a teoria. E nem de propósito vou ter no próximo mês de agosto como convidada, um dos convidados vai ser uma farmacêutica que é especialista em comunicação de ciência, em comunicação em ciência, aliás, os últimos anos tem sido dedicado à forma de comunicar em ciência, esta forma simples, e portanto nem de propósito falámos sobre isto. Olha, é um prazer, Inês. Dizia só para terminar, se podias dar assim, eu sei que tens ali umas dicas no teu e-book, que é um e-book gratuito no teu site, se podias dar tanto para o clínico que está a falar com o paciente, como se, eu estava a pensar isto, em pacientes que tenham aquele paciente típico de níveis de sistema nervoso simpático sempre muito ativado, com níveis de cortisol, níveis de stress muito que eventualmente sofra de um problema qualquer, enfim, de cronicidade e que tenha um conjunto de fatores, psicológicos, emocionais, que o levem a ficar mais fechado nele próprio e não contribuir tanto para a sua própria recuperação enquanto paciente.
Os exercícios ou o aconselhamento, aconselhar um coach focal ou mesmo ensinar 2 ou 3 exercícios ou promover ou estimular para fazer alguns exercícios para exteriorizar a sua voz, o seu problema, a sua dor, eventualmente pode ser uma coisa interessante em contexto clínico. Por exemplo, nós aconselhamos muitas vezes o paciente a ser ativo, a fazer exercício e por que não também a exteriorizar a sua voz e as suas dores, etc. Mas tanto como conselhos para um paciente, como próprio dicas para o próprio profissional, seja ele no contexto clínico, seja ele na sala de aulas, há assim meia dúzia de dicas que possas dar para o pessoal melhorar aqui a sua... Eu sei que tem a ver com a postura, com a respiração eventualmente, com a forma como por exemplo, eu acho que fecho muita boca quando falo e com muitas palavras e falo às vezes muito rápido. Por exemplo, que coisas é que podemos fazer rápidas para melhorar um bocadinho esta comunicação? Se puderes falar sobre isso. Claro, claro que sim. Eu acho que sim, estas dicas que eu vou dar são ativadores de consciência e depois de ter essa consciência, então é que podemos atuar sobre ela. Não podemos mudar uma coisa da qual não temos consciência. Primeiro, há coisas que já fazemos bem e às vezes estamos sempre à procura do que está desviado. Portanto, a primeira dica é também sermos generosos com a nossa voz e sermos calorosos com a nossa voz e já apreciarmos tantas coisas, tudo aquilo, assim, dar uma palmadinha nas costas, sabes? Metaforicamente da voz, de até onde é que ela nos trouxe, seja a nível profissional ou pessoal, as relações que já construímos com ela, as amizades que já tivemos, a quantidade de aulas que já demos, então a quantidade de pacientes já ajudamos. Portanto, a primeira dica é não começar logo pelo negativo, é começar por aquilo que já está e que já funcionou até hoje e, portanto, continuar nesse caminho. As outras dicas são aqui um bocadinho diferentes. Uma delas é na parte da interação interpessoal entre o profissional de saúde e o doente. O mais importante é a voz ser um aproximador da relação e não um distanciador, ou seja, é importante ouvir, parece que não, mas a voz e o ouvido estão muito interligados e conseguir liderar também a outra pessoa pela voz, o que significa que primeiro eu vou ter que a fazer sentir-se entendida, compreendida, valorizada, ou seja, até se a pessoa está mais energética, inicialmente até estar mais energético um pouco e depois calmamente trazer a pessoa para um estado mais estável ou com mais calma, onde possa falar mais calmamente, mas não criar logo uma distância. Se a pessoa fala rápido, fala alto, age rápido, também não estarmos no extremo oposto enquanto técnicos, irmos um pouco, aproximar-nos desse estado, nem que seja por 1 minuto ou 2, e depois lentamente começarmos a descer a escada e trazer a pessoa pela mão, às vezes por um estado um pouco, ou encontrarmos a meio do caminho. Esta técnica chama-se rapport vocal, é extremamente útil entre paciente. Rapport é uma palavra que significa ligação, não é? Vem de uma palavra, não é? Uma palavra francesa de ligação, empatia, mas é uma empatia diferente, não é uma empatia só de estar ali e de escutar ativamente, é uma empatia ativa em que eu entendo a forma de estar e de falar do outro, consigo compreender o seu mundo emocional pela sua voz e estou lá com ele 1 minuto ou 2 e com a mesma genica, com a mesma energia, ou então se a pessoa está mais com uma voz um pouco mais calma, ou mais deprimida, só entrar nesse mundo, fazer 2 ou 3 perguntas com essa voz e depois começar a aumentar o ritmo para trazer a pessoa para cima. Mas nunca começar na distância oposta, ok? Isso é uma dica que talvez seja diferente de tudo o que haja aí na internet, em termos de dicas de voz. E depois, termos muita atenção ao nosso nível de energia físico. É muito comum para alguém que está em saúde ter consultas umas atrás das outras e saber que a nossa qualidade da voz vai perdendo quanto mais cansados e quanto mais estarmos sentados numa secretária ou trabalharmos com o doente, mais vamos piorar a energia na nossa voz. Então quebras durante o dia, quebras para literalmente espreguiçar, sacudir o corpo, ir lá fora, beber água, esticar as pernas, é importante para quê? Para manter o corpo ativo, porque a voz é naturalmente um produto do corpo, então não posso esperar estar exausto e a minha voz estar no topo, cá em cima. Então atenção aos níveis de energia. E uma terceira e última dica também é, se alguém, digamos assim, se eu quero que o doente saia com uma determinada emoção, seja entusiasmo, seja sentir-se um pouco mais preocupado com essa situação, mas consciente, então sempre lembrar que a nossa voz carrega esse estado emocional, então qual é o estado emocional que eu quero deixar
neste paciente é mais tranquilidade, então a minha voz deve ser mais tranquila. Quero que ele saia entusiasmado com alguma coisa que ele tem agora que fazer, então a minha voz deve transmitir entusiasmo. Sempre fazer um match com o que é que eu quero que a pessoa saia deste gabinete a sentir. E a nossa voz ser o veículo para isso. Okay. Em termos metafóricos, se vamos buscar o doente à sala de espera e depois também o recebemos com a nossa própria, usaste aquela expressão do trazer o doente pela mão, não é? Com a voz, não é? E encontrá-lo no mesmo patamar, nas mesmas escadas e depois trazê-lo com a nossa própria voz, encontrá-lo no mesmo patamar energético com a voz e depois trazê-lo para onde nós queremos. E também a saída do paciente, muitas vezes levamos o paciente até à recepção, através da sala de espera, e deixá-lo e largá-lo também metaforicamente com a nossa voz, da forma como queremos que ele, no fundo, se é mais energético positivo, se é mais calmo, etc. E, portanto, essa metáfora de acompanhar o paciente e largar o paciente com a nossa voz é fantástica, adorei. Olha, adorei a nossa conversa também, foi um prazer conhecer-te. Vou deixar as referências do teu site e do teu livro, etc. Acho absolutamente maravilhoso aquilo que estás a produzir. Continua. Eu sou um ouvinte já do teu podcast, ainda não ouvi todos. Your Voice Matters diz tudo. E, aliás, tens uma expressão, uma frase que eu acho que traduz a tua natureza, só de olhando para ti, que é que tu dizes em que toda a gente tem uma voz que importa ouvir, qualquer coisa assim neste que merece ser ouvida. Merece ser ouvida. E portanto, olha, muito obrigado, foi um prazer. Obrigada, Bruno. O prazer foi meu. Obrigado. Que esta mensagem chegue a mais pessoas. Vai chegar de certeza, obrigado. Então, até a próxima. Tchau, tchau.